E aí, galera, aqui quem está falando é o professor Wagner Lobo. Vou estar com vocês aqui agora no quesito Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Alagoas, tá? Lei 5346 de 92. Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Alagoas. Estatuto tranquilo, não tem muito mistério. Segue a regra de quase todos os estatutos militares do Brasil. Então, assim, quando a gente estiver vendo no decorrer do tempo, alguns tópicos são específicos de Alagoas, você só vai ter lá. Assim como existem tópicos exclusivos de Santa Catarina, assim como existem tópicos exclusivos da PM da Bahia, da PM do Ceará, da PM do Piauí. Mas boa parte do que a gente vai ver aqui, se você estuda, por exemplo, para outras polícias militares, de repente você está estudando para Alagoas, mas você também estudou para a Bahia, você também estudou para outros estados, você vai ver que não vai ter tanta diferença com relação à grande maioria dos tópicos, o que é bom, já que você já vem estudando essa matéria específica para outras modalidades de polícia pelo Brasil. Então, em regra, a gente vai ter uma polícia, um estatuto que vai seguir pontos específicos como qualquer outro, sem diferenciar um do outro, tá certo? Tranquilo? Não sei se ficou muito claro não, mas é mais ou menos por aí. Do que fala o Estatuto, né? Ele regula a situação, deveres, direitos e prerrogativas dessa espécie de servidor especial que a gente chama de policiais militares, tá? Prerrogativas, tá? Por exemplo, só podendo ser preso em flagrante por ordem judicial e mesmo tendo sido preso em flagrante só permanece numa delegacia o tempo necessário, a prerrogativa do uso do porte de armas, o direito do porte de armas, assim como alguns deveres também, né? A gente não pode falar só de direitos. E geralmente os deveres, quando eles são violados, eles geram um negócio que é específico dos militares, cara. Só eles podem cometer, que é a famosa transgressão disciplinar. Transgressão disciplinar, tá bom? Então a gente tem o seguinte, tem um estatuto que, embora siga regras, existem regras para que os militares sigam, quando eles desviam a conduta, ou seja, quando eles violam esses critérios de deveres e tal, isso gera o que a gente vai chamar de transgressão disciplinar. E a transgressão disciplinar, ela é avaliada, ela é passada pelo devido procedimento disciplinar, e daí a gente pode ter, então, uma punição, uma sanção disciplinar, tá certo? Mas, por enquanto, vamos imaginar só o que está descrito no Estatuto. E aí, primeira ideia, uma ideiazinha já básica, é a de que ele regula as situações, deveres, direitos e prerrogativas desses servidores públicos militares do Estado de Alagoas. E o que é a Polícia Militar? A Polícia Militar, ela é força auxiliar e reserva do Exército Brasileiro, tá bom? Instituição permanente, organizada com base na hierarquia, ordenação, impostos e graduações em graus hierárquicos e na disciplina, que é o estrito acatamento de ordens, de normas, de leis, desde que sejam leis, normas, ordens legais, e subordinada administrativamente e operacionalmente ao governador do estado, tá bom? Então a regra é que a Polícia Militar, embora tenha seus deveres, seus direitos e suas prerrogativas, ela é força auxiliar do Exército. O Exército é quem comanda as ações em épocas e em tempos específicos. Como força auxiliar, praticando aquela modalidade de policiamento ostensivo, a gente tem a força auxiliar estadual, que seria a Polícia Militar. Instituição permanente e organizada com base na hierarquia e na disciplina. Vale, quando a gente fala organizada com base na hierarquia e disciplina, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a base institucional, a coisa só funciona mediante o respeito a essa hierarquia e de sobremaneira, sem nenhuma condição de se trazer exceção. A disciplina também, ou seja, para que se tenha uma boa hierarquia, é necessário que se tenha exclusivamente a tal da disciplina, tá bom? Vale, quando a gente fala em hierarquia e disciplina, eu posso dizer, por exemplo, que todo mundo, independente de estar na ativa, de ser inativo, ele é submetido à disciplina?
Sim, cara, em regra sim, né? A gente não pode trabalhar com a ideia de que a partir do momento em que o policial se torna um militar inativo, né? Um policial militar que tecnicamente está afastado, está aposentado, está na reserva remunerada e que em razão disso ele não deve mais respeitar a disciplina. Deve do mesmo jeito, tá? Do mesmo jeito. Agora, em situações comuns, em situações específicas é que a gente teria, por exemplo, uma punição mais grave a quem se encontra na reserva remunerada ou reformado. Mas aí é outro ponto, tá? Como é que vai ser dividido, Wagner? A Polícia Militar, para fins de defesa interna, subordina-se diretamente ao Exército e deverá estar adestrada para desempenhar os místeres permanentes à missão supra. Como assim, Wagner? Qual é a grande missão da polícia brasileira, cara? Das polícias militares pelo Brasil? É a questão do proteção da ordem e disciplina, né, cara? A proteção da ordem e disciplina, preservação da ordem, né? Mediante o policiamento ostensivo. O policiamento ostensivo, tá bom? Mediante o policiamento ostensivo, a gente vai ter a Polícia Militar exercendo essa atividade. Lembrando que a Polícia Militar, no caso da Polícia Militar de Alagoas, ela é subordinada diretamente ao Exército Brasileiro, tá? Mas também é força auxiliar. Força auxiliar e reserva. Força auxiliar e reserva, tá bom? Os integrantes da Polícia Militar do Estado de Alagoas, em razão da destinação constitucional da corporação e em decorrência das leis vigentes, quer do sexo masculino ou feminino, constituem-se em uma categoria especial de servidores públicos. Exatamente. A gente, quando fala de militares estaduais, eles são uma categoria especial denominada de servidores públicos denominados militares. Eles têm, por exemplo, tempo de serviço reduzido em razão da periculosidade. Eles têm, por exemplo, direitos que o servidor comum não teria. Então, é uma classe especial de servidores públicos, tá? E ele só pode estar em uma das duas situações. Ou ele é um militar da ativa, ou ele é um militar inativo, tá? Essas são as duas únicas condições em que os militares do estado de Alagoas podem se encontrar, ou na ativa ou na inatividade. Se são militares da ativa, a gente terá então militares de carreira. Quem é o militar de carreira, vai? Aquele que se encontra trabalhando efetivamente, aquele que concorre às promoções, concorre às promoções, concorre às ascensões, né? Ele concorre aqui ao escalonamento. Escalonamento. Que é normal, né? Que é comum dentro da própria carreira de militar. O que é o escalonamento, Wagner? É você ir galgando postos e graduações superiores. É você sair de uma condição do curso de formação, por exemplo, seja lá de oficial, seja na condição de soldado, né? Que seria a inicial das praças, e você ir galgando novos horizontes, né? Sendo promovido, sendo ascendido a novos postos e graduações. Esse escalonamento, ele só é possível se você for militar de carreira. Como assim, Wagner? Eu não entendi. É porque a carreira, ela é exclusiva do militar da ativa. Exclusiva dos militares da ativa. Dos militares do serviço ativo, tá bom? Você não vai ter, por exemplo, quem está na reserva remunerada, que é uma espécie, né, de pré-aposentadoria, pré-reforma, embora você possa ser reformado antes de ter passado pela reserva remunerada, que são questões, por exemplo, como de reforma por acidente, reforma em razão de alguma atividade, de alguma lesão
relacionada a confronto, enfim, reforma por algum tipo de incapacidade definitiva. Nesse caso, você não teria que passar pela reserva remunerada. Mas a regra geral, ativa, reserva remunerada já seria inatividade e reforma na sequência, tá bom? Então, como é que vai funcionar? Quando você está na reserva remunerada ou é um servidor, é um policial militar reformado, você não concorre à promoção. Por quê? Porque você não está na ativa. Então, a carreira ela é exclusiva de quem está na ativa. Essa ascensão, essas promoções só se dão em razão do militar estar na ativa. E quem é que está na ativa, Wagner? Os militares de carreira, os alunos dos cursos de formação em todos os níveis. Independente se a gente está falando do curso de formação, por exemplo, de oficiais ou de praças, independente da condição, ele vai ser considerado militar do serviço ativo, tá bom? De adaptação de oficiais, quando procedentes do meio civil, os componentes da reserva remunerada. Agora, o componente da reserva remunerada, ele só é considerado militar do serviço ativo quando convocado. Quando convocado e designados para serviço especificado. A gente vai ver mais adiante, mas, por exemplo, seriam condições de você trazer um oficial para compor um conselho de justificação ou coisa do gênero, tá? Seria basicamente isso. Na inatividade, quem é que está na inatividade? Ó, você divide a polícia militar assim, ó. Polícia Militar Alagoas. Tá? Ó, como é que você vai fazer essa divisão aqui? Você vai fazer assim, ó. Militar do serviço ativo, militar inativo. Nem lembro se eu falei meu nome, né? Wagner Lobo, tá? Professor Wagner Lobo, direto dos estúdios aqui de Cascavel, no Paraná, tá bom? Cara, que filho da putagem, o cara começa a aula e não diz o nome, né? Foda. Mas vamos lá. Ativo, eu tenho o de carreira, alunos dos cursos de formação, cursos de formação, mas também tenho o militar da reserva remunerada, quando convocado. Ou seja, esses são os militares do serviço ativo. E quem são os inativos, Wagner? Inativos são aqueles que, mesmo não estando trabalhando, mesmo não estando exercendo a função de polícia militar, recebem remuneração, ou seja, ou na reserva remunerada ou na condição de reformado, tá? Então, ó, reserva remunerada ou reformados. Tá bom? Agora sim, desde que sejam remunerados pelo Estado ainda. Na inatividade, quando transferido para a reserva remunerada, permanecem recebendo remuneração do Estado, porém sujeitos à prestação do serviço ativo, mediante convocação e designação. E os reformados, quando tendo passado por uma das situações anteriores, ativa e reserva remunerada, estão dispensados definitivamente da prestação de serviço ativo, continuando a receber remuneração do Estado, tá? Embora a lei dê essa escorregadinha, né, aqui, não dá para dizer que a norma seja perfeita. Elas geralmente dão uma mancada ou outra, tá aqui uma. A gente não pode tratar, por exemplo, o reformado como único e exclusivamente por ter passado pela ativa e por ter sido, por exemplo, da reserva remunerada. Quando a gente entende da ativa, aí a gente pode fazer uma espécie de interpretação da norma, digamos assim, uma interpretação. Quando ele fala que por tendo passado pelo serviço ativo,
eu posso entender que mesmo não tendo concluído o tempo de atividade que era necessário, mesmo não tendo concluído esse período, mas ele esteve na ativa, em razão, por exemplo, de um ferimento à bala, e aí ele ficou paraplégico, tetraplégico, por exemplo, não tem como exercer nenhuma atividade sequer administrativa, eu vou ter que reformar, porque eu não vou colocar numa reserva remunerada, fazendo com que ele ainda se submeta ao retorno. Reforma definitiva, por incapacidade definitiva, por algo ocasionado na atividade policial. Então a reforma também aconteceria nesse sentido. Mas o que é que vale lembrar aqui? Polícia Militar de Alagoas, presta atenção nesse primeiro ponto aqui. Geralmente é o que mais cai em prova, é esse primeiro pedaço da lei. Polícia Militar, subordinada diretamente, aqui ó, subordinada diretamente ao Exército Brasileiro, exerce a função de policiamento ostensivo, de preservação da ordem pública, é uma polícia militar que a gente considera uma classe especial de servidores públicos, que a gente chama de militares. Eles podem estar ou no serviço ativo ou na inatividade. E o último ponto, força auxiliar e reserva do Exército Brasileiro. Se você copiou tudo que eu coloquei aqui, se você copiou tudo que eu falei, a gente já está tranquilo na primeira parte, tá bom? Beleza? Bora para frente. São militares de carreira, aqueles... Deixa eu apagar aqui, né? São militares de carreira, aqueles que, oriundo do meio civil, concluam cursos de formação policial militar em todos os níveis, ou de adaptação de oficiais, permanecendo no serviço policial militar. São militares temporários, aqueles que, oriundo do meio civil, são matriculados após concurso público, para frequentarem curso de formação policial militar ou de adaptação de oficiais. Por que temporários? Porque eles podem simplesmente não adquirir estabilidade, porque eles podem ser excluídos do curso de formação, porque eles podem não conseguir concluir o curso de formação e, em razão disso, seriam desligados. Por isso, a denominação de temporários, tá? O serviço policial militar consiste no exercício das atividades inerentes à polícia militar e a sua condição de força auxiliar e reserva do Exército, compreendendo todos os encargos previstos na legislação específica e peculiar, relacionados com, olha aí, ó, esse é o principal ponto da Polícia Militar, preservação da ordem pública e o policiamento ostensivo. Policiamento ostensivo e preservação da ordem pública são as duas principais atividades da Polícia Militar, as duas funções. Nesse caso aqui, ó, o que é o policiamento ostensivo, Wagner? É aquele policiamento identificado, que você identifica. Identificado. Identificado. Em razão do fardamento, em razão do armamento, a viatura que está parada do lado. Se você tiver, por exemplo, numa praça, onde está tendo uma festa, por exemplo, aí em Alagoas, né? E aí você, por exemplo, no meio da praça tem 1000 pessoas e tem uma viatura de polícia em algum canto, quando você der uma volta na praça, você vai ver onde é que está a viatura da polícia. Porque a viatura da polícia ela vai estar ali de forma ostensiva, para que ela seja vista. É um policiamento que ele previne, ele está ali de forma preventiva, ele está ali para que as coisas não aconteçam. Por isso que ele se faz presente, por isso que você enxerga, identifica o policiamento naquele local. Em razão disso, o que é que vai acontecer? Você sabe que ali existe uma viatura da Polícia Militar exercendo uma atividade de policiamento ostensivo. Agora vamos inverter. Vamos imaginar que quem está ali agora são 4 policiais civis. 4 policiais civis numa atividade, por exemplo, investigativa. Você já não vai identificar, porque eles não estão ostensivamente ali. Eles estão numa situação de investigação. Eles estão tentando enxergar algum ponto específico para que seja colocado para os demais pontos da própria Polícia Civil, da Polícia Militar,
no sentido de fazer a abordagem, enfim. Então, quando a gente fala do ostensivo, é aquele que é presenciável, aquele que você enxerga, que você identifica em razão do fardamento, do armamento, da viatura, da própria condição em que se encontra os policiais militares, tá bom? Carreira é caracterizada pela atividade continuada, e devotada às finalidades da corporação. A carreira policial militar é privativa. Isso aqui é... Se você fosse fazer uma prova da Polícia Militar, vamos pegar aqui uma outra, Brigada Militar no Rio Grande do Sul, Polícia Militar de Santa Catarina, Distrito Federal, Tocantins, Acre, Piauí, todos esses eu dou aula, ou já dei aula para esses cursos preparatórios de concurso para as carreiras de soldado ou de oficiais. Se você for pegar cada um deles aí, se tem uma coisa que é específica e que não vai mudar, é isso aqui, ó. A carreira policial militar é privativa do pessoal da ativa. O que isso quer dizer? Só quem vai ter essa ideia de continuidade da carreira, ou seja, da ascensão, ó, a ascensão é privativa. Aos militares ativos. Aos militares do serviço ativo. Wagner, tá falando muito bonito, velho. Fala para mim entender, para eu entender o que quer dizer isso aí. Mestre, só quem pode ser promovido é quem está na ativa. Pronto, é isso que eu estou querendo dizer, tá bom? Só que existem, em alguns pontos, por exemplo, enxerga-se uma condição de quem voltou da reserva remunerada em caso de bravura, ou um pós-morte, enfim, mas aí eu não vou entrar no mérito. Por que eu não entro no mérito? Porque isso aí vai além do próprio estatuto. Isso aí já está relacionado à jurisprudência, às questões ligadas aos juizados não, aos tribunais. E aí a gente não entra na questão, o nosso foco aqui é único e exclusivamente tratar do estatuto. Então o estatuto, regra geral, carreira exclusiva do militar do serviço ativo. E o que é a carreira? É a ideia de continuidade devotada às finalidades da corporação militar, tá bom? Não esqueça disso aqui nunca, ó, que a Polícia Militar, ela é força auxiliar e reserva do Exército Brasileiro, tá bom? Beleza? Vamos mais para frente. É privativa de brasileiro nato a carreira de oficial da Polícia Militar. E aí é um ponto que cabe outra observação, porque nem toda Polícia Militar traz como obrigatória para a carreira de oficiais o fato de ser o candidato brasileiro nato. Nem toda. Por exemplo, Polícia Militar do Estado do Ceará, ela já não traz essa obrigatoriedade. Polícia Militar do Estado do Piauí traz. Polícia Militar do Estado de Alagoas também. Isso quer dizer que, com relação aos policiais militares, na condição de praças, eu posso ter a figura do brasileiro nato ou do brasileiro naturalizado. Quando o assunto for a carreira de oficiais, apenas, exclusivamente, ela é voltada para os brasileiros natos, os nascidos aqui, os que têm a condição de brasileiro nato. Embora você tenha também brasileiro nato vindo, nascido em outro canto, em outro ponto do mundo, tá? Mas aí é outra história. Aí é com cena, quando o assunto for direito constitucional. Então, privativa de brasileiro nato, a carreira de oficial da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Para efeito desse estatuto, serão obedecidas as seguintes conceituações. Aí vem os conceitos, né? Polícia ostensiva, ordem pública, posto, graduação. Eu vou pegar alguns aqui, tá? Alguns que são de extrema importância. Por exemplo, o que é o posto? É o grau hierárquico privativo do oficial, conferido por ato do governador do Estado, chefe do Poder Executivo, que seria aqui, em linhas gerais, o governador do Estado. Tá? O que é uma graduação, Wagner? Grau hierárquico privativo das praças, conferido por ato
do comandante-geral, graduação, grau hierárquico das praças, conferido por ato do comandante-geral. Precedência é a condição hierárquica assegurada entre os quadros e dentro destes pela antiguidade do posto ou graduação. Em regra, quando se fala em precedência funcional ou quando se fala na antiguidade, por exemplo, se tem uma ideia de igualdade. De igualdade. Como assim? Eu teria que ter igualdade de postos ou graduação para entender qual seria a precedência. Até porque se não tiver igualdade, eu tenho relação hierárquica entre eles. Mas vamos do jeito que está descrito, né, para a gente não criar muita confusão. Precedência é a condição hierárquica assegurada entre os quadros e dentro destes, pela antiguidade do posto ou graduação. Agregado, mano, o que é um agregado? A lei não está dizendo aqui, vamos lá para o que é o agregado, né? Uma definição para o agregado. São situações de agregado. Na verdade, agregado é um afastamento, né? O militar está afastado por algum motivo. E esse afastamento diz que, por exemplo, ele permanece, deixa de ocupar vaga na escala hierárquica, nela permanecendo sem numeral. O que isso quer dizer? É como se eu não ocupasse vaga, mas estivesse lá. O agregado é o cara que, de repente, por algum motivo, o agregado está afastado da corporação. Vou pegar aqui um exemplo. O cara, por exemplo, que foi julgado como desertor, ele fica agregado enquanto ele for considerado desertor. Até que ele seja capturado, que ele se reapresente, que ele seja julgado, que a gente retire ou não a condição de agregado, porque, aliás, de deserção, porque a deserção, em regra, gera demissão, porque a deserção também configura crime militar, enfim. Por uma série de normas, por uma série de coisas, a gente termina agregando o policial militar. Exemplo, o policial militar pode ser agregado porque está afastado há mais de um ano para tratamento de saúde. Isso vai fazer com que a corporação afaste o policial no sentido de agregá-lo, porque daí em diante a gente já pode ter um processo de reforma, um processo de inatividade. Mas, por enquanto, o agregado, ele é militar do serviço ativo, tá? Coloque isso aí do lado, tá? O agregado, ele é militar do serviço ativo, tá bom? Policial militar temporário, condição de serviço ativo transitório, exercido por policial militar quando oriundo do meio civil, para frequentar curso de formação e adaptação de oficiais, tá bom? Aí função, exercício do cargo, hierarquia, ordenação da autoridade nos diferentes níveis, disciplina, rigorosa observância e acatamento integral de normas, enfim. Passar mais adiante, depois você vai dar uma olhada. Extraviado ou desaparecido é aquele militar que tem o paradeiro ignorado em razão de algum acidente, algo relacionado à atividade. E aí o que é que vai diferenciar o extraviado do desaparecido? O período em que ele se encontra com o Estado, com a sua... que ninguém saiba onde esse militar se encontra. Quando eu tenho o paradeiro ignorado do policial militar por mais de 8 dias, desaparecido. Por mais de 30 dias, aí vem a figura do extraviado, tá? Cadê? Desde que não haja, né, a questão da deserção, porque é o mesmo período, né? Desaparecimento e deserção, eles têm o mesmo período, o mesmo prazo, mais de 8 dias. A diferença é porque o desertor, ele tem a necessidade, ele não quer trabalhar, ele simplesmente não vai trabalhar, não por algo que tenha ocorrido, mas por interesse, por querer, né? Por não querer trabalhar, na verdade. Né? O querer é o não querer trabalhar. Já o desaparecido, não. O desaparecido está naquela condição em que ele foi impedido de trabalhar por algum motivo, seja por acidente, seja por algum tipo de sinistro, seja por alguma... A viatura do cara capotou e ninguém sabe o paradeiro dele, há mais de 8 dias ninguém descobre onde esse militar está, se morreu, se não morreu, não acharam o corpo, não há indícios de falecimento, enfim, desaparecido. Quando eu tenho indícios de deserção, aí não, deserção é outra coisa, embora seja o mesmo prazo. O ausente é a situação em que o militar se encontra, que o militar deixa de comparecer à sua OPM ou dela se afasta por um período superior a 24 horas, tá? E aí vem uma série de outras coisas, tá bom? Ingresso, hierarquia e disciplina, tá bom? O ingresso na Polícia Militar do Estado de Alagoas é facultado a todos os brasileiros, sem distinção de raça,
sexo, cor, credo religioso, mediante matrícula ou nomeação, após a aprovação em concurso público de provas ou provas de títulos, observadas as condições prescritas em regulamento da corporação. Embora ele diga aqui, ó, facultado a todos os brasileiros, cabe uma ressalva. Qual é a ressalva? Aquela que fala do praças, nato ou naturalizado, tanto faz. Oficial, apenas nato. Tá bom? Para ficar já bem simples, para que você entenda essa primeira conceituação. A matrícula nos cursos de formação e adaptação de militares, serviço temporário necessário para o ingresso nos quadros da Polícia Militar, obedecerá normas elaboradas pelo comandante-geral da corporação, dando as condições relativas à nacionalidade, idade, altura, aptidão física e intelectual, sanidade física e mental, idoneidade moral, além da necessidade do candidato não exercer nem ter exercido atividades prejudiciais, ó, não ter exercido e nem exercer, né? Ó, candidato não exercer, nem ter exercido atividades prejudiciais ou perigosas à segurança nacional. Para me dar um exemplo aí. Vou pegar aqui um candidato que, de repente, o cara é candidato à Polícia Militar e já foi integrante do Estado Islâmico. Tem muita gente no Brasil hoje que se diz, por exemplo, simpatizante do Estado Islâmico. Está bem aqui, ó. Simpatizante do Estado Islâmico. Se o cara é simpatizante do Estado Islâmico, meu amigo, não faz sentido ele estar na Polícia Militar, explodir todo mundo dentro do primeiro serviço que ele pegar uma arma, uma bomba, entendeu? Então, nesse sentido, o que é que a gente teria? Um impedimento legal. Além, claro, né, da própria idoneidade moral. O policial militar, o candidato ao concurso de policial militar, ele tem que ter idoneidade moral sob todos os aspectos. Eu não posso, por exemplo, pegar um cara que já responde criminalmente por uma série de delitos, por uma série de crimes e colocar dentro da corporação militar. O cara já responde, por exemplo, a um assalto a banco. O cara, por exemplo, já explodiu a agência bancária no interior de Alagoas. Aí agora quer ser policial militar. Não faz sentido nenhum. Isso aqui nem passa nas questões relacionadas à avaliação da sua condição, da sua vida pregressa, tá certo? Beleza? Deixa eu apagar aqui para continuar, né? Com a incorporação no serviço temporário, o voluntário selecionado será comissionado pelo comandante-geral, nos seguintes graus hierárquicos: soldado de terceira classe, para os alunos do curso de formação de soldado de ambos os sexos; cabo para os alunos do curso de formação de sargento, quando oriundos do meio civil ou soldado da corporação, porque aí eu teria a condição de promoção a cabo, né? Cadete do primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, respectivamente, para os alunos do curso de formação de oficiais; e segundo tenente, para quem já saiu do estágio de adaptação de oficiais, né? Para os alunos de curso ou estágio de adaptação. Após a conclusão, com o aproveitamento dos cursos referidos no parágrafo anterior, os militares neles matriculados terão suas situações de serviço regularizados, com a efetivação na seguinte forma: policiais militares inseridos nos itens 1 e 2 serão, por ato do comandante-geral, efetivados e promovidos ao grau hierárquico no curso que o habilite, né? Caso soldados e os cabos. Os militares, após concluírem com aproveitamento o último ano do curso de formação de oficiais, serão, por ato do comandante-geral, declarados aspirantes a oficial. Os militares inseridos no item 4, após a conclusão do curso ou estágio, aí já vem a figura do próprio governador. Não, isso. Adaptação de oficiais serão confirmados no posto de segundo tenente por ato do governador do estado, mediante proposta do comandante-geral, tá certo? Isso quer dizer o quê? Que quando você está passando da condição de aluno do curso de oficiais para a condição do estágio, que seria o aspirantado, como a gente fala,
eu já vou ter um ato do comandante-geral. Mas quando eu tenho do aspirantado, saindo da condição de aspirante a oficial, ao posto de segundo-tenente, eu já tenho quem? Eu já tenho a figura do próprio governador do estado. Claro que mediante proposta do próprio comandante-geral. Sabe o que isso quer dizer? Que o posto é o grau hierárquico dos oficiais conferido por ato do governador. Por isso que o posto conferido por ato do governador. Conferido por ato do governador. E o que é o posto, no fim das contas, Wagner? Posto é o grau hierárquico dos oficiais. Grau hierárquico dos oficiais, tá bom? A hierarquia e disciplina são a base institucional da corporação, da polícia militar. A hierarquia é estabelecida em postos e graduações. Postos, grau hierárquico dos oficiais. Graduações, grau hierárquico das praças. Se você está fazendo um concurso para policial militar do estado de Alagoas, na condição de soldado, então você vai entrar na classe de praças. Você vai ocupar graduações. As suas promoções, quem confere o ato das suas promoções, em regra, será o comandante-geral. Se você vai fazer o concurso para oficial da Polícia Militar do estado de Alagoas, aí o ato já é conferido pelo próprio governador quando você ocupar postos. Porque enquanto isso você é só que a gente vai chamar de praça especial, tá bom? A disciplina baseia-se no regular, aliás, a autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. E aí vale lembrar uma premissa, né? Quanto maior o grau hierárquico, quanto maior o grau hierárquico, maiores as responsabilidades, tá? Maiores as responsabilidades. Tá certo? Isso quer dizer o quê, vai? Isso quer dizer que quanto maior, se eu tenho, por exemplo, 4 policiais militares numa festa, desses 4 policiais militares que se encontram na festa, eu tenho um tenente, 3 soldados. Eles cometeram na mesma confusão, eles se envolveram. Houve uma confusão generalizada e os 4 participantes aqui eram os 4 policiais militares. De qual será a maior responsabilidade? Do tenente. Quando a punição vir em escala igual para todos eles, de quem é a maior punição? A do tenente. Quanto maior o grau hierárquico, maior a punição, maiores serão as responsabilidades. A disciplina se baseia no regular e harmônico cumprimento do dever. Eu tenho regular e harmônico cumprimento do dever de cada componente da Polícia Militar. Agora aqui é o seguinte, ó, vale ressaltar que, exemplo, ordens legais. Desde que se siga, né, seja seguido o princípio da legalidade. Princípio da legalidade. Por quê, Wagner? Porque ó, não faz sentido eu cobrar que o militar seja disciplinado após eu dar uma ordem e ele dizer que não cumpre porque a ordem é ilegal. E aí eu dizer que em razão da ordem que eu dei, mesmo sendo ilegal, ele vai ter que cumprir. Não, a gente fala do rigoroso acatamento, né? Do acatamento integral. A disciplina é o acatamento integral de ordens. Deixa eu ajeitar aqui, né? Acatamento integral de ordens, de normas, de leis. Agora sim, né? Ordens legais, leis legais, tudo tem que ser devidamente seguido ao pé da letra no sentido de ser legalizado para que o militar seja obrigado a cumprir, tá bom? A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias, entre os militares do serviço ativo e os da inatividade, os da reserva remunerada e
reformados. Não é porque se encontra na inatividade, né, ó, inatividade, que deixou de respeitar a disciplina, tá bom? Que deixou de cumprir normas, que deixou de cumprir, por exemplo, vai que de repente surge aqui uma possibilidade de se ter uma ordem, alguma coisa do gênero, né? Você não pode, por exemplo, impedir que um policial militar, aliás, você não pode exigir que o policial militar deixe de ser disciplinado, só, aliás, refaz, né? Refaz tudo aqui o comentário. Você não pode, por exemplo, exigir que ele seja indisciplinado só porque ele está na inatividade. Não, pelo contrário. O fato dele estar na inatividade faz com que ele continue sendo um militar disciplinado, um militar que cumpra normas, que cumpra ordens, que cumpra leis, enfim, tá? Essa é a regra da hierarquia e da disciplina. Vou apagar aqui, tá, gente? Eu digo, gente, parece que eu estou numa sala com um presencial lotado aí em Alagoas, né? Na verdade, o estúdio só tem eu e o Neymar, tá? Mano, quem é o Neymar? Neymar, o câmera aí. Desenrolado total. Diz que joga mais do que o cara lá de Santos. Os círculos hierárquicos são um âmbito de convivência entre os militares de uma mesma categoria e têm a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo. Quando a gente fala, por exemplo, em círculos hierárquicos, eu tenho um círculo hierárquico dos oficiais e das praças. Mas vamos pegar o dos oficiais logo aqui, que dos oficiais é bem simples, cara. Por exemplo, eu tenho os oficiais superiores. E quem são os oficiais superiores, vai? São o coronel, o tenente-coronel e tem o major. Todos eles aí são oficiais superiores. Mas eu também tenho os oficiais intermediários. Intermediários de quê, Vale? Intermediários entre os superiores e os subalternos. Quem é o intermediário? O capitão, tá? O capitão é o oficial intermediário. E por fim, eu tenho o oficial subalterno, tá? Subalterno. Quem é o oficial subalterno, Vale? O primeiro e o segundo tenente. Esse aqui é o círculo dos oficiais da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Esse é o círculo militar dos oficiais da Polícia de Alagoas. Tranquilo? Olha, quando a gente fala, por exemplo, em círculos, por exemplo, né, os círculos hierárquicos, é dizer, por exemplo, que num clube de oficiais só vai poder ficar os superiores. Não, não é isso. É dizer que são círculos de convivência. Por exemplo, a gente está num quartel, numa OPM. E aí nesse quartel, nessa OPM, nessa organização policial militar, você tem lá os alojamentos, né? E aí tem os alojamentos dos oficiais, só vai ter acesso a eles os oficiais. O rancho, que é o local onde eles fazem as refeições, tem o dos oficiais, tem o dos subtenentes e sargentos e tem o dos cabos e soldados. Então, são ciclos de convivência. Por exemplo, eu tenho um camarada que está no curso de formação de soldado. Ele não tem círculo hierárquico ainda, mas ele pode frequentar o dos cabos e soldados. Eu tenho o aluno do curso de oficiais, não é oficial, não ocupa posto ainda, mas pode frequentar, eventualmente, o círculo dos oficiais subalternos. Por quê? Porque a regra é que após o curso de formação ele siga na condição de aspirante e na sequência ocupe o primeiro posto dos oficiais da corporação do Estado de Alagoas, tá bom? Então a regra seria basicamente essa. Esse aqui seria o círculo dos oficiais. Ah, e as praças tem? Tem, as praças também tem, tá? Muito mais simples de definir, muito mais fácil, porque eu tenho aqui os subtenentes e sargentos. Subtenentes e
sargentos. E eu tenho aqui os cabos e soldados. Cabos e soldados, tá bom? Esse seria o círculo hierárquico das praças, tá bom? Círculo hierárquico das praças, subtenentes e sargentos, aí você só vai fazer a diferenciação, primeiro, segundo e terceiro sargentos, e o círculo de cabos e soldados, que serão o cabo e o soldado. Wagner, se a gente fosse definir funções aqui, os que comandam, os que auxiliam no cumprimento da norma, os que empregam, por exemplo, parte do efetivo, inclusive comandam fração de tropa, subtenente e sargento, e os que executam as leis, os que executam as ordens, os cabos e soldados, tá bom? A condição, primeiro parágrafo, condição de frequência dos círculos. Ó. Frequentam o círculo de oficiais subalternos. Quem frequenta? Né? Em reuniões, em casos de clube, enfim. O aspirante oficial e, excepcionalmente, em reuniões sociais, o cadete e o aluno do CHO. O que é o CHO? Vai? Curso de habilitação de oficiais. Curso de habilitação de oficiais. O curso de habilitação de oficiais, Wagner, ele, em regra, quem vai ocupar? Aqui vai sair o que a gente vai chamar de oficial do quadro QOA, tá? É o QOA-PM. Quadro de oficiais da administração. Oficiais da administração. Esses aqui são aqueles subtenentes que, em razão, e a gente vai já falar um pouco mais adiante do CHO e do próprio QOA, mas o que é? Terminou a condição de praça no subtenente, e aí o policial militar ainda tem tempo ainda para produzir dentro da própria corporação, ainda tem tempo, inclusive, condições intelectuais, enfim, para permanecer em ascensão. Então ele troca de quadro, sai do quadro de praças e iria para o quadro de oficiais, mas como não é um oficial de carreira, como não fez o curso de formação de oficiais, ele vai ter acesso ao quadro de oficiais da administração. Aí a gente fala já dos critérios do quadro de oficiais da administração pela via do curso de habilitação. Mas ele, em situações específicas, frequenta o círculo de oficiais subalternos, tá bom? Frequentam o círculo de subtenentes e sargentos, excepcionalmente em reuniões sociais, o aluno do curso de formação, e aí dos sargentos, né? Frequentam um círculo de cabos e soldados, aluno do curso de formação de cabos e soldados, tá bom? Aspirante a oficial e os cadetes são denominados praças especiais. Praças especiais. O que é uma praça especial, Wagner? É aquela praça que não ocupa vaga na escala hierárquica ainda, né? Não ocupa vaga na escala, porque ainda não ainda não ocupa, né, o primeiro posto na graduação, e ela praticamente se volta aos estudos, né? A praça especial, ela é voltada para os estudos. Tá bom? Wagner, está sujeita ao estatuto, ao código e a regimentos específicos dos locais, dos cursos de formação, por exemplo, de educação e tal? Sim. Tá? Ela está simplesmente sujeita a essas condições. Tá? Os graus hierárquicos inicial e final dos diversos quadros e qualificações são fixados separadamente para cada caso, em legislação específica. Sempre que o policial militar da reserva ou reformado fizer uso do posto ou da graduação, deverá mencionar esta situação. Está se apresentando para alguém e já é um militar da reserva remunerada, faz a apresentação informando que é policial militar da reserva remunerada, tá bom? A precedência entre os militares da ativa do mesmo grau hierárquico é assegurada pela antiguidade no posto ou graduação, ressalvados os casos de precedência funcional estabelecida em lei e regulamento. Quando ele diz aqui, ó, do mesmo grau hierárquico, a precedência, vale? Quem vem antes é assim, isso.
Quem vem antes é muito fácil saber quando a gente coloca frente a frente um capitão e um tenente. Um capitão e um soldado, um subtenente e um soldado. A gente sabe quem manda em quem nessa história toda aqui. Mas e quando eles fazem parte do mesmo grau hierárquico? Quando eles, em regra, aí é uma forma até de você simplificar a coisa, né? Às vezes o código, ele dificulta na linguagem, né? No linguajar. E aí você tem que ter um professor desenrolado para facilitar a coisa, né? Então vamos lá, ó. Em igualdade e igualdade de posto ou graduação. Ou graduação. Aí aqui, ó, a gente vai ter em igualdade de posto ou graduação, a definição vai ser assegurada pela antiguidade no posto ou graduação, ressalvado o caso de precedência funcional. Quando a gente fala de precedência funcional já é diferente, por quê? Porque não é mais interessante saber quanto tempo você tem no posto na graduação. O interessante é saber qual é a função exercida. Função de destaque, né? Função de destaque exercida pelo policial. Exercida pelo PM, tá bom? Então, em razão do fato dele exercer uma atividade de destaque e tal, faz-se então a necessidade de se excluir a questão da antiguidade pela precedência lá, ó, e a gente vai só para a função. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho dois coronéis. Como é que eu vou saber qual é a precedência entre eles? Por exemplo, quem tem mais tempo no posto de coronel. Essa seria uma forma de eu descobrir a antiguidade. A outra forma de descobrir a precedência entre eles, né? A precedência é, por exemplo, se um for da ativo e o outro for inativo, porque aí vai ter precedência sobre o inativo, o militar ativo. Ou então, se eu quisesse saber qual é a precedência funcional, Wagner, a funcional é diferente. Ao invés de ter dois coronéis, eu não preciso saber quanto tempo cada um tem no posto, eu só preciso saber qual é a função de cada um. Aquele que tiver a função de destaque terá precedência funcional sobre o seguinte, tá bom? A antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da data da publicação do ato da respectiva promoção, declaração, nomeação ou inclusão. Caso haja igualdade na antiguidade referida no caput desse artigo, a mesma será estabelecida nos seguintes critérios. Aí vamos para os critérios de desempate, promoção na mesma data, o mais antigo será aquele que o era no posto na graduação anterior, assim sucessivamente até que se haja o desempate. Ou seja, eu tenho dois cabos com o mesmo tempo de cabo, tudo igualzinho. Então a gente vai ver na época de soldado quem tinha, por exemplo, quem foi nomeado a soldado primeiro, quem simplesmente de dois subtenentes, aliás, eu vou saber quem foi promovido a sargento primeiro, já que como subtenente eu não tive como ver essa desigualdade, enfim. Declaração na mesma data, o mais antigo será aquele que obtiver maior grau intelectual no final do curso, ou seja, aquele que foi classificado entre as primeiras posições vão ter a precedência, né, sobre os demais, enfim. Nomeação na mesma data, o mais antigo durante a realização do curso ou estágio de adaptação. Inclusão na mesma data, o mais antigo será aquele que obteve o maior grau no concurso de admissão, enfim, tá? E por aí vai. Entre os cadetes, e aí quem está no curso de formação, o que vale é o que é descrito no curso de formação, né? Será estabelecida pelo ano em que o mesmo se encontre cursando. Como assim, vai? Eu tenho um cadete do primeiro ano e tenho um cadete do terceiro ano. Qual é o que vai ter a precedência? O do terceiro ano, aquele que já está mais próximo, inclusive, de ser o oficial, de ser, por exemplo, de chegar ao primeiro posto, que seria o de segundo tenente. Caso persista o empate na antiguidade, a mesma será definida através da data do nascimento, onde o mais idoso será o mais antigo. Em igualdade de posto ou graduação, os militares da ativa têm precedência sobre os da inatividade. Em igualdade de posto ou graduação, os militares da ativa terão precedência sobre os militares inativos. Vamos aqui, bem rápido. Eu tenho 1 e 2. O 1
Vou colocar aqui primeiro sargento. O 2, primeiro sargento. Eu tenho 2 empates aqui, né? Eu teria 2 graduações na mesma condição, só que um é ativo e o outro está na reserva remunerada, é inativo. Quem vai ter precedência? Precedência vai ser do militar do serviço ativo, tá certo? O aluno do curso de habilitação oficial será equiparado hierarquicamente ao cadete do último ano. Lembrando que o cadete, né, assim como o aluno do curso de formação, né, ele já é hierarquicamente superior às demais praças. Ou seja, o subtenente, o sargento, o cabo e o soldado, tá bom? A precedência entre as praças especiais e as demais praças é assim, né, definido. O aspirante oficial é hierarquicamente superior às demais, o cadete é hierarquicamente superior ao subtenente, tá bom? Cargo policial militar é o quê? É aquele especificado nos quadros de organização da corporação. Deu até certo aqui, ó. Ficou legal. Mas vamos apagar, né? Os cargos militares serão providos com pessoal que satisfaz os requisitos de grau hierárquico e qualificação exigidos para o seu desempenho. O cargo policial militar é considerado vago a partir das seguintes situações. E aí, vacância de cargo público, né? Falecimento, exoneração, data de sua criação, data da exoneração do titular. Considera-se também vago, ó, falecimento, extraviado e desertor, tá bom? Considerado a partir de quando? Da data do termo de deserção ou da data do termo de extravio, tá bom? São funções militares o exercício dos cargos previstos nos quadros de organização. São consideradas funções policiais militares ou de interesse policial militar o exercício do cargo nos seguintes órgãos: em órgãos federais relacionados com as missões das Forças Armadas, Casa Militar do Governador, assessorias militares e gabinete do presidente da República ou do vice-presidente da República, tá bom? Estabelecimentos de ensino das Forças Armadas ou de outra corporação, no país ou no exterior, como instrutor ou aluno, tá? Funções de subdelegado de polícia no Detran, em órgãos internacionais com demissão de paz, enfim, tudo isso aqui é considerado como ocupação do cargo, tá? Como é que ele colocou aqui? Funções policiais militares ou de interesse no exercício do cargo dos seguintes órgãos. Os militares nomeados ou designados para o exercício dos cargos previstos no parágrafo 1º desse artigo só poderão permanecer no máximo nesta situação por um período de 4 anos, contínuos ou não, exceto quando no exercício da chefia do gabinete ou da assessoria. O limite seria o de 2 anos. Ao término de cada período previsto no parágrafo 2º deste artigo, o policial militar terá que retornar à corporação, onde aguardará no mínimo o prazo de 2 anos para um novo afastamento, tá? O exercício por policial militar de cargo ou função não especificado na legislação será considerado de natureza civil. Policial da ativa que aceitar cargo, função ou emprego público temporário, não eletivo, ainda que da administração indireta ou fundacional pública, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por critério de antiguidade. Está à disposição de um órgão. Se houver a necessidade de promoção, só por antiguidade, tá? Constatando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela modalidade de promoção. E transferência para a reserva, sendo, depois de 2 anos de afastamento, contínuos ou não, transferido ex officio para a inatividade. O provimento do cargo em caráter efetivo ou interino será efetuado com ato da autoridade competente, obedecendo os critérios de confiança e habilitação, com o que a legislação especificar, tá? Qualquer função que, pela sua natureza, generalidade, peculiaridade, vulto ou duração, não foi catalogada no quadro de organização da corporação, será cumprida como encargo, serviço ou comissão de atividade policial militar. Li praticamente na correria para passar logo, tá? Alguns tópicos aqui você praticamente vai ter que fazer a mesma coisa. Não dá para a gente ver ponto a ponto o que é o estatuto, ponto a ponto, uma atrás da outra, o que seriam as minúcias do Estatuto dos Militares do Estado de Alagoas. A gente termina tendo que ler rápido um ponto ou outro,
que a gente julga não ser tão importante nesse sentido, muito mais ligados à prática administrativa. Isso quer dizer que você não tem que ler? Não. Quer dizer que você tem que ler do mesmo jeito. Eu é que não vou ficar nessa leitura maçante, porque vai que você está assistindo essa aula aí 3 horas da manhã, né? Aí você dorme na primeiro parágrafo que eu vou ler aqui. Comando e subordinação, cara. Primeira coisa que eu tenho que lembrar é que a subordinação, ela não traz prejuízo, ela não é maléfica para o policial militar. Pelo contrário, a subordinação, ela traz pontos positivos para o próprio policial militar, tá bom? E o comando, chefia, é o exercício do cargo de chefia que habilita conduzir homens ou dirigir uma organização policial militar. O que eu já vou ter que separar aqui, velho? Que isso aqui, ó, ela é típica, ela é exclusiva dos oficiais, tá bom? Que serão, por exemplo, os policiais militares do quadro, né, de oficiais, eles, desde o curso de formação, ó, desde o curso de formação, são preparados para tal função. Desde o curso de formação, que o oficial ele já está sendo preparado para exercer a função de comandante da própria corporação. É dali que eu escolho os administradores, quem vai tomar conta, literalmente, da corporação militar. Quando eu falo tomar conta, é no sentido administrativo, entenda desse jeito, tá? O comandante está vinculado ao grau hierárquico e constitui uma prerrogativa impessoal, comando, né? Cujo exercício o policial militar se define e se caracteriza como chefe. Aplica-se à direção e à chefia de organização policial militar, no que couber, o estabelecido para o comando, tá? Chefia de organização, a gente trata como comando também, tá bom? Claro, desde que no que couber. O comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Alagoas tem honras, regalias, direitos, deveres e prerrogativas de secretário de Estado, tá? Essa é o principal ponto aqui. É como se fosse um secretário de Estado, inclusive referendo a atos administrativos, tá bom? A subordinação não afeta de modo algum a dignidade pessoal e o decoro do policial militar, limitando-se exclusivamente à estrutura hierarquizada da polícia militar. A gente está falando de uma estrutura de hierarquia, por isso que não faz sentido entender subordinação como algo que vai trazer prejuízo para o próprio policial militar. O oficial é preparado ao longo da carreira para o exercício do comando, da chefia e da direção das organizações militares. Só que para isso ele precisa da ajuda, né? E aí os subtenentes e os sargentos são formados para auxiliar e complementar as atividades dos oficiais, quer no adestramento, no emprego dos meios, quer na instrução, administração e no comando de frações de tropa. Eu não preciso tirar o comandante-geral, ou um coronel, ou um oficial, para comandar 3 policiais num evento festivo, num policiamento de 500 homens, tem lá no cantinho, próximo de algum ponto específico, estratégico, definido pelo próprio comando, tem ali um sargento e 3 soldados. Pronto, o sargento vai comandar essa fração da tropa no auxílio complementar as atividades do oficial. No comando de elementos subordinados, os subtenentes e sargentos deverão se impor pela lealdade, exemplo e capacidade técnica. É incumbência dos subtenentes e sargentos assegurar a observância minuciosa e ininterrupta das ordens, regras de serviços e normas operativas por parte das praças diretamente subordinadas, bem como a manutenção da coesão e da moral das mesmas em todas as circunstâncias. Os cabos e os soldados são elementos da execução. Eu defino, eu vou traçar um plano de segurança, por exemplo, para um evento específico, o comando geral, os oficiais dos últimos postos, enfim. E eles vão precisar de toda a corporação imbuída nesse sentido.
até que vai chegar lá embaixo, em quem vai executar a própria norma. A execução essencialmente é de quem? Cabe aos cabos e soldados. As praças especiais, a rigorosa observância das prescrições regulamentares que lhes são pertinentes, sendo exigida inteira dedicação ao estudo e ao aprendizado técnico profissional. Cabe ao policial militar a responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar. No cumprimento de ordens recebidas, o executante responde pelas omissões, erros e excessos que cometer. Quando o assunto for direitos, prerrogativas, deveres e obrigações e a ética dos militares, mas aí a gente vê daqui a pouco no próximo bloco, tá bom? Valeu, abraço.